Terceira mensagem sobre provisão financeira em tempo de crise. Quantas pessoas aqui estão precisando de uma provisão sobrenatural de Deus? Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Quantos aqui acham que o dinheiro é importante? Levante a mão. Quem acha que é importante? Muito bom. Quantos aqui acham que o dinheiro é importante na Bíblia? Levante a mão. Menos pessoas. Bom, se você acha que não é importante na Bíblia, então não é importante, tá bem? Eu quero dizer para vocês que o dinheiro é muito importante também na Bíblia. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre o inferno? Tem mais de 2.000 citações na Bíblia sobre o dinheiro. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, é muita citação. Bom, se a gente já entendeu que o dinheiro é importante na Bíblia, eu quero perguntar para vocês, por que o dinheiro é importante? Um instrumento. Porque a palavra diz que ele é a raiz de todos os males. Aonde está dizendo isso? A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz dos males. Ah, o amor ao dinheiro. Mas você falou certo porque você foi na direção que eu queria. Por que a Bíblia fala que o dinheiro é tão importante? Porque o dinheiro é um tema espiritual na Bíblia. A gente pensa que a gente pode separar as coisas espirituais das questões financeiras, é ou não é? A maioria das pessoas pensa que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é dinheiro, outra coisa é o reino espiritual. Mas aos olhos de Deus, o dinheiro é tremendamente espiritual. E eu quero provar para vocês. Eu quero começar a ler um texto, aliás, ele é a base de toda a pregação de hoje, que está lá em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. E a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O tema da mensagem de hoje é dinheiro, objeto de idolatria ou instrumento de adoração? Vamos repetir? Diga, dinheiro, objeto de idolatria ou instrumento de adoração. O tema dinheiro na Bíblia é muito importante, porque ou o dinheiro vai ser um ídolo para aqueles que o amam, ou ele vai ser um instrumento nas suas mãos para adorar a Deus. Então eu quero que você entenda, na Bíblia, o dinheiro tem parte importantíssima, porque ou ele é uma coisa ou outra. E se ele for um objeto de idolatria, ele é a maior afronta para Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não admite, é que qualquer coisa ou qualquer pessoa assuma o lugar dele. Um ídolo é algo que se coloca no lugar de Deus. O contrário da idolatria é a adoração. E o dinheiro
quando ele é usado como instrumento de honra a Deus, ele se torna um instrumento de adoração. E, portanto, ele é muito importante também. Amém ou não? O texto começa dizendo: honra ao Senhor com todos os teus bens. Agora, eu quero perguntar para vocês, o que é honrar? Respeitar. O que mais? Não idolatrando está certo, mas eu quero uma definição. Honrar é o quê? Valorizar. O que mais? Eu vou dar a definição do dicionário para vocês. Distinguir, fazer diferença, valorizar grandemente. Amém ou não? Então, quando a Bíblia está falando de honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias da tua renda, de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, eu quero que você saiba que a Bíblia está dizendo que você deve distinguir, valorizar a Deus como alguém muito mais importante do que tudo que você tem. E você o honra, o distingue, o valoriza, inclusive com tudo que você ganha, com tudo que você tem. Olhe para a pessoa ao teu lado assim: neste texto de Provérbios, há um grande segredo de prosperidade. O texto diz: honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Diga assim: Deus não quer o segundo lugar. Diga: honrar a Deus é dar a Ele o primeiro lugar. As pessoas têm uma ideia muito errada sobre dinheiro. As pessoas pensam que ofertar tem a ver com projetos. Você acha que Deus precisa da nossa honra? Gente, Deus é adorado por seres perfeitos, poderosos, por seres antiquíssimos. Deus não precisa das nossas migalhas. Mas Deus quer muito a nossa adoração. Então, quando a Bíblia está dizendo que Deus quer a primícia, a primeira porção de toda a nossa renda, de tudo que temos, de todos os nossos tesouros, Deus está querendo dizer o seguinte: eu quero ser o primeiro lugar na sua vida. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar, porque o extremo da honra, diga, o extremo da honra é a adoração. Portanto, você dar o primeiro lugar, a primícia de tudo que você tem, você está adorando a Deus. E o que a Bíblia, de uma maneira muito clara e objetiva, está dizendo, que quando eu adoro a Deus com o meu dinheiro, quando eu honro a Deus, inclusive dando o primeiro lugar para Ele, a primícia de tudo que eu tenho, de todos os meus bens, vem em seguida a promessa: se encherão fartamente dos teus teleiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O conceito que eu quero apresentar para vocês hoje aqui, que honrar a Deus com o nosso dinheiro é um ato de adoração. E todas as vezes que nós nos apresentamos diante dele, nós devemos adorá-lo também com os nossos recursos. Tem gente que quando fala de dinheiro fica incomodado. Se você fica incomodado quando você ouve falar de dinheiro, é porque o dinheiro é muito importante na tua vida. Se você é uma pessoa que ouve um pastor ou quem quer que seja pedindo uma oferta e você fica incomodado, é porque o dinheiro tem sido o Senhor da tua vida. Quando Deus fala, honra ao Senhor com toda a tua renda e com as primícias dos seus bens, Ele está nos explicando que isso é um conceito
de adoração. Lá em Deuteronômio 16, versículo 16, Deus está dizendo que o povo de Israel devia comparecer diante dele em 3 ocasiões. Não importa onde o judeu morasse, se era no norte, se era no sul, ele tinha que ir para Jerusalém. E estas 3 ocasiões eram 3 festas de colheita. Vocês sabem quais são? Eu já falei isso várias vezes. Primeira festa qualquer? Páscoa, Pessach. Segunda qualquer? Pentecostes. Terceira qualquer? Tabernáculos. 3 colheitas. A primeira, da cevada, na Páscoa. A segunda, do trigo, Pentecostes. A terceira, da uva, Tabernáculos. Deus dizia que ninguém, olha o que o texto diz. Deuteronômio 16, 16. Todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, diga Páscoa. Na festa das semanas, diga Pentecostes. E na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. E o que literalmente significava? Eles iam levar as primícias da colheita que eles tinham feito, em primeiro lugar para Deus no templo. E Deus diz: vocês me dão a primícia, e eu garanto que toda a outra colheita, todo o resto da colheita vai ser abençoada. Diga para a pessoa do teu lado, quando você adora a Deus, dando o primeiro para Deus, diga, não do que sobra, mas a primeira porção, Deus garante abundância no restante da colheita. Isso é um princípio espiritual. Adorador, porque adoração é honra ao extremo. Adoração é um instrumento poderoso de prosperidade. Amém? Diga assim, o extremo da honra é a adoração. Segundo lugar, eu quero perguntar para vocês, qual a consequência de honrarmos a Deus com os nossos bens? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a primeira consequência, diga, aumento dos bens. A Bíblia diz, então se encherão. Veja que Deus não está nem aí para as circunstâncias econômicas da época. Deus não está nem aí se vai chover, se não vai chover, se tem guerra ou se não tem guerra, se está se levantando um reinado contra Israel ou não. Ele diz, vocês me adorem e eu vou garantir que os seus celeiros sejam cheios. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, Satanás quer roubar a sua adoração. Diga, quer roubar a adoração através das suas finanças, porque ele não quer o teu celeiro cheio. Segunda consequência é plenitude. Primeiro é aumento de bens. Deus começa a aumentar, mas a segunda é plenitude. Ele diz, se encherão e se fartarão. Ou se encherão fartamente. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, quando você adora a Deus, com as suas primícias, Deus promete fartura. Eu não creio que Deus esteja falando de riqueza. Nem todo mundo tem um chamado para a riqueza. Mas todo mundo tem uma promessa de fartura, de abundância, de provisão, independentemente do que está acontecendo. Vale para hoje, para os nossos dias hoje ou não? Está todo mundo desesperado. O Brasil, a inflação, né, os investidores fugindo do Brasil. Mas Deus está dizendo, não é nisso que você tem que se fiar. Você tem que se fiar na minha promessa. Me dê a primícia. Me dê a melhor porção. Me dê o primeiro lugar com tudo que você tem. Que eu vou te prometer
que você vai ter aumento, plenitude. E tanto celeiros quanto lagares, trigo e uva, fala de colheita. E Deus está dizendo que a colheita vai ser abundante. E colheita na Bíblia é sinal de bênção. Quando alguém vai plantar, irmãos, depende de muita coisa, né? O lavrador, ele depende primeiro, ele tem que ter a semente. Depois ele depende da terra, sim ou não? Ele depende do céu mandar chuva, sim ou não? Ele depende de ter defensivos agrícolas para que as pragas não venham destruir a colheita. Ele depende de muita coisa. Assim também é a nossa vida profissional. Você depende que uma porta se abra. Se você é um empresário, você depende que você venda o teu negócio. Você depende que alguém abra as portas. Você depende que alguém te procure. Mas Deus, Ele não está falando nada disso. Ele falou, vocês dependem única e exclusivamente da tua atitude no coração para comigo. O que Deus me manda dizer para você, querido, que esse é um tempo da gente andar na palavra de Deus e pela fé reivindicar o que Ele está nos prometendo. Mas para isso nós temos que olhar para dentro de nós e perceber se há em nós algum resquício de idolatria. Eu vou continuar falando sobre isso porque esse é um tema muito importante que a gente precisa entender para poder experimentar a prosperidade de Deus. Eu quero apresentar para vocês a questão da honra, lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, versos 6 a 10. Eu quero explicar para vocês que, nesse tempo, Israel estava vivendo uma seca tão poderosa, que faltava azeite para o templo, que faltava animais para os sacrifícios. O povo estava vivendo um problema seríssimo econômico. E quando Deus fala com o povo, Ele explica o que está acontecendo. Ele diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E aí Deus continua a retórica, diz assim, vós dizeis, em que nós desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda me perguntais? Em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Tem gente que pega esse texto e espiritualiza para outras coisas. O problema que estava havendo ali era um problema literalmente financeiro. O que acontecia? O camarada tinha algumas ovelhinhas, ele ia lá, olhava, essa ceguinha aqui, ninguém vai comprar. Vou levar para Deus, né? Levava para sacrificar a ovelha cega. Essa manquinha aqui, ninguém vai comprar, né? Vou levar para Deus, né? Esse pão que está duro,
Não dá para vender nem para comer, né? Vou levar para Deus, né? E Deus está falando assim, olha, o pai tem a honra do filho. O patrão tem a honra do empregado. E eu? Onde é que está a minha honra? E aí Deus fala, e vocês vêm me perguntar onde nós estamos te desonrando? Quando vocês me trazem a ovelha cega, a coxa, o pão imundo, você vem me perguntar onde que vocês estão me desonrando? Da maneira como vocês estão me tratando. E Deus fala assim, entrega essa oferta para o governador para ver se ele aceita. Ele não vai aceitar, porque eu tenho que aceitar. Deus está dizendo, vocês querem saber porque não está chovendo? Porque eu não aceito a pessoa de vocês. E nesse texto tem uma revelação muito tremenda, porque a Bíblia diz que Deus não está rejeitando a oferta. Deus está rejeitando a pessoa que traz oferta. E Deus fala assim, como eu gostaria que tivesse alguém para fechar as portas desse templo. Para que ninguém mais viesse oferecer essa oferta imunda e queimar para mim. Diga para a pessoa do teu lado, problema de falta de provisão é problema espiritual, é desonra para Deus. Nenhum momento Deus está dizendo, o problema é financeiro, o problema é econômico, o problema é militar, o problema é meteorológico. Deus está falando, eu mando em tudo isso. O problema é o coração de vocês. Vocês me desonram. Olha para a pessoa do teu lado e diga, você quer experimentar a abundância e a provisão de Deus neste tempo que o Brasil está debaixo de juízo? Quantos querem em nome de Jesus? Deus está dizendo para você, é hora de olhar para dentro de si e dizer, estou te desonrando de alguma maneira? Porque ainda há tempo de arrependimento. Sabe, queridos, quando Caim e Abel se aproximaram de Deus com a sua oferta, a Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta. E que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Diga para a pessoa do teu lado, primeiro Deus aceita a pessoa. E depois Ele aceita a oferta. Diga, não é o que você traz, mas é como você traz. Você está me entendendo? Deus está olhando o seu coração, o valor do teu cheque pouco importa. Jesus, a Bíblia diz que é tão importante para Deus que um dia Jesus parou no templo e ficou vendo o povo trazer oferta. Era como se Jesus estivesse aqui e ficasse aqui, ó. E a turma chegando e ele olhando para os olhos das pessoas e vendo aqui. E ele diz que uma viúva trouxe 2 moedinhas. Ele diz, está vendo? Essa aqui foi a que mais adorou. Ele viu o coração. Não era a quantidade que estava trazendo. Mas esse é um problema espiritual. Nós temos que virar a chave no nosso intelecto. Nós temos que parar de achar que o problema do Brasil, o Brasil está passando muito mal na economia, simplesmente porque a economia mundial está errada. Não, o Brasil está vivendo isso por problema espiritual. Por causa de pecado, por causa de afronta contra Deus, de desonra para Deus. E a igreja, muitas vezes, está no mesmo papel de desonra. Quantos aqui querem viver a provisão de Deus? Diga, a provisão de Deus na minha vida é uma promessa. Diga, atrelada à minha adoração. Amém? Em Gênesis, capítulo 22,
Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sabe o teu filho que você ama tanto? Teu filho único? Ele já tinha Ismael, mas Deus nem contou Ismael. Eu quero ele para mim. Parecia um absurdo, né? Eu quero ele para mim. E Abraão então sai. Deus fala: vou te mostrar onde está. Está lá no Monte Moriá, 3 dias daqui. Abraão sai. Quando ele chega lá, na hora que ele vai matar Isaac, Deus fala: não quero mais. Acho que se Abraão fosse italiano, ele ia virar para Deus e falar: o senhor vai se decidir? O senhor quer ou não quer? A questão não era oferta. A questão era adoração. Quem era mais importante para Abraão? Deus ou Isaac? Isaac era o filho da promessa, o filho querido, e Deus não queria que Abraão idolatrasse a Isaac. Deus queria que Abraão olhasse para Isaac e falasse: você é a minha bênção, mas o Senhor da bênção é mais importante do que você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Quarta reflexão que eu quero fazer com vocês: por que Deus pede honra? Olhe para a pessoa e diga: por que Deus pede honra? Deus precisa de honra da nossa. Ele é adorado porque as criaturas perfeitas. Por que Deus está pedindo honra, irmãos? Diga assim: porque o dinheiro pode se tornar um ídolo na nossa vida. Colossenses 3:5, olha o que a Bíblia diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Deus não falou que nada daquilo era idolatria. Deus está dizendo que as outras áreas da carne têm que morrer também, mas a pior de todas é a avareza. Porque a avareza é idolatria. Eu já vi pregador dizendo que quando ele dá oferta, dói. Se dói, é porque é ídolo. Eu já vi pregadores de prosperidade dizendo assim: não, quando você vai dar oferta tem que doer. Não, não tem que doer. Porque se dói é porque é ídolo na tua vida. Mas se você ama mais a Deus, e se você sabe que Deus é a provisão da tua vida, que tudo que você necessita vem dele, você quando dá, você fala: Senhor, eu queria te dar tudo, porque eu sei que tudo vem de ti. Amém? Quando você ama alguém, você dá um presente com dor? Se você é pai ou mãe, você está me entendendo. Eu tenho mais prazer de comprar um presente para minha filha, para o meu genro, para o meu netinho, do que para mim. Mais prazer de dar para a Lília do que para mim. Por quê? Porque eu os amo. Às vezes a Lília fala: o que eu vou te dar de presente? Não, não quero me dar nada, não quero ganhar nada. Eu tenho mais prazer em dar do que receber. É verdade ou não é, meu? Com Deus é assim. Se Deus olhar para o teu coração e falar: Senhor, eu queria tanto poder ser um ofertante poderoso na tua obra, na obra missionária. Deus fala assim: encontrei um parceiro. Sabe o que eu fico pensando? Quando a gente vê uma palavra dessa tão clara, tão objetiva de Deus, eu pergunto: por que o dinheiro está na mão dos ímpios? Qual é a razão que explica o fato de que as pessoas ricas são aquelas que odeiam a Deus? Por quê? Porque o povo de Deus ainda não entendeu que a chave que destrava a prosperidade é a adoração. E o dinheiro pode se tornar ídolo. E tem muito crente que pensa que porque não tem uma estátua, não é idólatra. Não, está cheio de idolatria no meio dos crentes. É um indivíduo que
adora o carro dele. Não pode tocar, porque senão ele vai sujar o banco. É o indivíduo que não abre a casa dele para fazer uma célula, porque alguém vai pisar com barro e o tapetinho vai ficar escuro. Quantos aqui querem experimentar prosperidade de Deus na sua vida? A palavra de Deus diz: honra ao Senhor com todos os teus bens, com a primícia da tua renda. Por que Deus está pedindo honra com os nossos bens? Diga assim: porque o dinheiro pode se tornar um ídolo na nossa vida. A Bíblia diz que o dinheiro é problema. Aí vai ter algum engraçadinho e vai dizer: não, dinheiro é solução. Não, querido, dinheiro não é nem problema e nem solução. Dinheiro é só um instrumento. Você não tem problema de dinheiro. Você tem problema de adoração. Você tem problema de amor ao dinheiro. E isso tem que sair da sua vida. Porque o dia que você nunca mais amar o dinheiro e nem confiar nele, vai acabar o teu problema de luta financeira. Amém? Diga assim: o dinheiro não é um problema, mas o amor ao dinheiro é um grande problema. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No aramaico, no original aramaico é mamon. É interessante, a Bíblia não dá muito ibope para demônio, viu? A Bíblia não fica falando fulano, beltrano, dando nome, falando dos nomes do demônio, fazendo lista de demônio. Não, a Bíblia fala de Satanás e fala de mamon. E a Bíblia está deixando claro que Deus e mamon lutam pela mesma coisa. Olhe para a pessoa do teu lado: Deus e mamon lutam pela mesma coisa. Você sabe o que é? Adoração. Quando a Bíblia fala não podeis servir a dois senhores, porque o mesmo verbo servir, tanto no hebraico quanto no grego, é adorar. Então o que a Bíblia está dizendo é que não dá para adorar dois senhores. Se você, imagine, quantos aqui são casados? Fiquem de pé, por favor. Os homens, as mulheres podem sentar. Eu vou falar porque essa é uma dor mais sentida pelos homens. Imagine se a tua mulher chega numa certa noite, naquele clima, olha nos seus olhos, fala: bem, eu te amo tanto, mas eu quero te dizer uma coisa, eu também amo fulano. Não dá para a gente fazer um bem bolado? 3 vezes na semana eu durmo com você, 3 vezes na semana eu durmo com ele. Quantos aqui aceitariam essa vocação de ter um chifre na cabeça constante, crescendo a cada dia? Ninguém, né? Pode sentar. Qual é a coisa que você quer da tua mulher e ela quer de você? Exclusividade. Se você não consegue ser exclusivo, não case. Você é um rapaz que não consegue ser exclusivo, não case. Porque você vai fazer uma mulher infeliz. Se você é uma mulher que não consegue ter um homem só, não case. A Bíblia está deixando isso claro. Você vai aborrecer os dois. E a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que essa batalha pela adoração é entre Deus
e o dinheiro, e Mamon. Por que você adora o dinheiro? Vamos ver quais as características de uma pessoa que adora o dinheiro. Pensa comigo. Pensa numa pessoa, não precisa dizer o nome, que você vê evidências de que ela adora dinheiro. A confiança dela está onde? Na conta bancária. Se ela está bem, é que nem a pessoa fala, olha, eu fumei maconha a minha vida inteira. Maconha nunca me deixa calmo. Aí você pergunta para o camarada, então tira a maconha dele para ver se ele fica calmo. Você vai ver que a maconha não deixa calmo. Tira a maconha do fulano para ver se ele fica bem ou se ele vai ficar doido subindo parede. Você quer ver o camarada se ele adora dinheiro? Se na hora que ele tiver 100, ele vira o cão. Sim ou não? Aí ele bate na mulher, xinga os filhos, procura briga no trânsito. Por quê? Porque para ele a segurança é o dinheiro. Ele adora o dinheiro, ele não vive sem o dinheiro. Você quer ver o indivíduo perder a linha, mudar de humor? Você falar e ele botar a mão no bolso. Martinho Lutero dizia que havia duas conversões. Uma era a conversão da alma e a outra era do bolso. Ele dizia que a pessoa que fosse batizada, ela tinha que tirar a mão do bolso. O dinheiro, ele se torna objeto de adoração e muitos crentes estão debaixo do poder de Mamon e não sabem. Deus quer prosperar a tua vida, querida, mas primeiro, Ele quer que você não dê valor nenhum ao dinheiro. O seu carro bonito vai ficar velho, ele não vale nada. A sua casa bonita vai precisar pintar de novo. Essas coisas todas são passageiras. Deus te dá, você pode se alegrar nelas, mas pelo fato delas serem prova da bênção de Deus, elas não podem ser senhor da sua vida. Elas não podem ditar a tua alegria, a tua fé, a tua confiança. Se você confia em Deus, você passa pelo momento da dificuldade e dizendo, glória a Deus, eu sou crente do mesmo jeito, Deus é bom para mim do mesmo jeito, hoje eu não tenho, amanhã eu vou ter. Amém ou não? Quando o apóstolo Paulo falava sobre o tema, ele diz assim, eu sei viver com pouco e sei viver com muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, tem os crentes da teologia da prosperidade que é tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter uma Ferrari. Eu posso ter uma cobertura. Eu não posso viver sem nada. Quando a Bíblia está dizendo que poder tudo naquele que fortalece, que nos fortalece, é poder não ter e poder ter. É poder viver a abundância e poder viver a privação. Amém ou não? Agora, quando você é testado e provado e aprovado, a promessa de Deus se cumprirá na tua vida, que diz, eu vou aumentar a tua riqueza, eu vou encher o teu celeiro, e você, depois que passar pela aprovação, vai dizer, glória a Deus. Querido, está cheio de gente quebrada, serva de Mamon. Assim como tem gente rica, serva de Deus. Não é o tanto de dinheiro que você tem na tua conta que vai dizer se você serve a Mamon a Deus, mas é a maneira como você olha para ele. Você pode olhar para o dinheiro e dizer assim, isso aqui é só um servo. Servo de Deus e servo meu. Eu uso do jeito que eu quiser para a glória de Deus. Amém? Nós não podemos ter preconceito de achar que dinheiro é ruim. Não, dinheiro é um instrumento, como tudo é um instrumento. Mas é a maneira como você lida com ele que torna o dinheiro ou um ídolo, e isso é uma afronta para Deus, ou um servo, para ser instrumento de glória e de adoração para Deus. Amém? Diga assim,
dois senhores na Bíblia: Deus e Mamon. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 22, Mateus 13 é o capítulo que conta as parábolas. Aqui, o texto está falando da parábola do semeador, e ele fala de semear a boa semente em vários solos. Eu não vou pregar a parábola, vocês conhecem, mas eu vou citar este versículo que é interessante no nosso tema. Ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quando Jesus diz da boa semente que caiu num terreno que tinha espinho, ele diz que quando o espinho cresce, ele sufoca a semente. E a semente não pode frutificar. Agora, quando ele vai explicar quem são os espinhos, ele diz que a fascinação pelo mundo e o amor pelas riquezas. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o amor às riquezas, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra na tua vida. E ela fica infrutífera. Vocês se lembram que eu disse, e o texto fala, que se você honrar a Deus e amar a Deus e adorar a Deus com os seus bens, o que vai acontecer? Você vai se fartar de bens e os teus celeiros, diga celeiros e lagares. Diga, é o lugar onde eu coloco a minha colheita. Deus está dizendo, a tua colheita será abundante. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Mas a fascinação pelas riquezas vai fazer o contrário, vai tornar a tua colheita inexistente. Porque uma semente que não se desenvolve jamais vai dar um fruto. E o fruto é o resultado da colheita. Então, quando a Bíblia trata do assunto de dinheiro, queridos, não é essa história de toma posse. Quando a Bíblia fala de oferta, de dízimo, não é um título de capitalização que você vai pondo, e um dia você, pum, ganha uma bolada. Porque tem gente que pensa que é assim. Não, queridos, isso é um teste constante da tua adoração. Porque quando Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, é porque Ele quer que nós saibamos que todo dia nós precisamos da provisão que vem dEle. Agora o camarada que tem zilhões na conta, ele vai lá achar que Deus que está dando pão de cada dia. Nós podemos ter muito, mas ainda assim, a gente precisa entender que quem manda a chuva, quem manda a provisão, quem dá a semente e faz a colheita ser abundante, é Deus. Diga para a pessoa ao teu lado, adore ao Senhor, com toda a sua renda, e com as primícias dos seus bens. No livro de Atos, a Bíblia fala que os discípulos traziam suas ofertas e os seus dízimos e colocavam aos pés dos apóstolos. Sabe o que eu acho que isso significa? Eu acho que isso significa literalmente você colocar o dinheiro no lugar que ele tem que ficar. Diga assim, o lugar do dinheiro é aos pés, para ser pisado. Amém ou não? Quando a Bíblia fala que a gente vai andar em ruas de ouro nos céus, aí todo mundo fala, nossa, eu vou morar num lugar de ouro. Não, o lugar do ouro no céu é debaixo dos seus pés. Ou seja, você não deve amar o dinheiro. Você deve pedir que Deus proveja abundantemente na sua vida. Para que o dinheiro que sobeje, que sobre da sua renda, seja para o reino dele. Querido, esse é o segredo da prosperidade. E a coisa mais difícil é o crente ser desatado.
Eu e a Lília, nós temos uma combinação. A gente, quando vai dar uma oferta, a gente não pensa na conta bancária. A gente pergunta para Deus quanto que é para dar. E tem vezes que a gente dá, irmãos, e depois você vai ver a conta e fala, agora só um milagre de Deus, porque eu não tenho de onde. Mas a gente continua dando e Deus continua provendo. Queridos, teve um evento aqui do... Qual que foi aquele evento do Voo das Águias? Que nós fizemos uma oferta tão escandalosa, que eu falei, Deus, e agora? Eu nunca recebi tanta oferta numa semana só. Numa semana só, tudo que eu dei voltou. É Deus falando assim, é só para você saber que quando eu te mando dar, eu já estou pensando na recompensa. E não duvide de mim, amém ou não? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, versos 3 a 5 diz o seguinte: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Na igreja primitiva, as pessoas estavam tão cheias de Deus, do Espírito de Deus, que elas vendiam tudo que tinham e davam para os apóstolos e viviam em comunidade. E eles administravam. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer isso agora, tá? Mas era assim que aconteceu naquele tempo. Mas os apóstolos nunca pediram para ninguém vender nada. Isso num partido, as pessoas davam voluntariamente. E um dia um camarada, Ananias e Safira, ele tinha um campo para vender, ele foi, vendeu. E quando ele foi chegar e apresentar para os apóstolos, a Bíblia diz que tinha 3 pessoas envolvidas lá nessa situação. O Espírito Santo, Ananias e o diabo. Quando ele chega e diz que ele estava dando tudo, mas estava retendo um pouco, mentindo, Pedro falou, escuta, alguém te pediu para você dar isso? Você não precisava dar tudo. Se você retivesse, não continuaria sendo teu? Que negócio é esse que você está fazendo? Aí ele, você está mentindo para o Espírito Santo. E caiu morto. Irmão, você já imaginasse se toda igreja, o camarada que fosse mentir para o Espírito Santo caísse morto? Olha para o teu lado e diga assim, não minta mais para o Espírito de Deus. Mas eu citei isso aqui só para dizer uma coisa. Mais uma vez, a gente vê Deus disputando com o diabo pelo coração do homem. Não era o que ele estava dando, mas era a maneira como ele estava dando. Queridos, tem tanta gente passando fome. Tem tanta gente necessitada na nossa nação. Nós não podemos ficar insensíveis à necessidade do mais pobre. Você quer ser próspero? Converte o coração para Deus, diga, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu vou ser um instrumento da tua graça e da tua misericórdia na vida dos necessitados. Amém? Do mesmo jeito que Deus te dá um dom, um talento, Ele dá para o outro. Imagina uma pessoa com uma voz linda cantando no banheiro. Não, eu não quero cantar para ninguém. Não, você tem uma voz linda, tem que cantar para os outros. Deixa quem canta feio cantar no banheiro. Quantos aqui querem prosperar para a glória de Deus? Saiba, aquele a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. O grande problema da igreja é que a igreja hoje é igualzinha a quem está lá no mundo. Ama o dinheiro, ama ter as coisas,
E não entende que ter as coisas é para amar a Deus e amar aqueles a quem Deus ama. Deus tem uma promessa que Ele está dizendo: honra a mim com todos os teus bens, que eu vou encher os teus celeiros, eu vou fartar de bens os teus lagares, mas seja instrumento de bondade, de graça, de misericórdia para aqueles que não têm. Amém ou não? E sabe qual é a minha tristeza e a tristeza de Deus? Que quem está fazendo isso são os espíritas. Aqueles que não entenderam a graça de Jesus. Aí você vai dizer, mas Deus não recebe a oferta deles. Será? Vou mostrar para vocês Atos capítulo 10, versos 1 a 4. A história de um homem italiano. Foi o primeiro convertido fora dos judeus. O primeiro convertido pelo ministério do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O camarada era importante, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, e o quê? E o quê? E as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha que coisa tremenda, esse camarada não tinha salvação, ele era pagão, ele era politeísta. Mas ele orava a Deus sem conhecer a Deus e dava ofertas e esmolas para os pobres. E Deus manda um anjo para falar com ele. E é interessante, porque o anjo podia chegar e pregar o evangelho. Deus mandou o seu filho Jesus, ele morreu, mas ele não fez isso. Falou o seguinte, Cornélio: tem um camarada, Pedro, você vai mandar 2 mensageiros até ele, ele vai te contar o que é o Salvador e a mensagem da salvação. Por que Deus fez isso? Diga para a pessoa do teu lado: Deus também tinha lição para o crente Pedro. Porque o crente Pedro está dizendo: eu não entro na casa de nenhum, nunca entrei na minha vida, porque Deus dá uma visão para Pedro, e ele vê um lençol cheio de animais impuros, e Deus fala: come, ele fala: nem a pau, eu só comi comida kasher. Eu sou judeu, eu nunca entrei na casa de um gentio, e Deus fala assim: você vai comer, porque o que eu chamo que eu santifico, você não diga que é impuro. E tem dois camaradas aí que vieram te buscar, você vai contar sobre a salvação para eles. Deus deu uma lição para Pedro usando o gentio. E quando Pedro chega lá, começa a pregar sobre a salvação, o Espírito Santo vem sobre ele. Mas sabe o que é mais lindo aqui? Que o que tocou o coração de Deus é que Cornélio, sem conhecer a teologia certa, ele adorava a Deus com as suas ofertas. E esse homem prosperou muito, porque ele teve a salvação, foi batizado no Espírito Santo com toda a sua família. E Deus continua a honrá-lo. Você quer, meu querido, experimentar a prosperidade e a provisão de Deus nesse tempo de dificuldade? Entenda que o dinheiro não é o problema. O que está envolvendo o destino da tua vida, a tua prosperidade, é o teu coração para com Ele. Se o dinheiro se tornar importante para você, do mesmo jeito que Deus dá, Deus tira. Mas se o dinheiro se tornar só um instrumento para adorar a Deus, Deus vai falar: é pôr mais, é aumentar mais, é encher mais, é fartar mais.
E vai sobrar. E é para sobrar. Diga para o teu irmão, diga. E quando Deus dá, é para sobrar. Diga, é para sobrar muito. Porque quando sobra muito, eu posso dar muito. Amém? E é assim que Deus se move no seu reino. Dinheiro é uma questão espiritual. Não é uma questão econômica. É um princípio espiritual. Diga assim, a honra extremada é uma expressão de adoração. Eu quero fazer aqui um resumo. Diga assim, a Bíblia não vê o dinheiro como problema. Quando Deus libertou o povo do Egito, eles eram escravos durante 400 anos. Deus colocou um temor tão grande nos egípcios, que quando o povo ia passando, as pessoas iam saindo das suas casas, tirando brinco, anéis, colares de ouros, de pedras preciosas, e diga, leva para a tua jornada, leva para a tua viagem. E o povo saiu cheio de ouro. Em seguida, bastou Moisés afastar um pouquinho para eles usar aquele ouro, para quê? Para fazer um bezerro. Você está me entendendo? Qual que foi a conversa de Moisés com o faraó? Deus mandou, diga para Moisés o seguinte, vai lá, fala para o faraó, deixa meu povo ir, para quê? Para que me adore. Olha a pessoa do teu lado e diga, o propósito de Deus em te libertar é para você adorá-lo. E diga, para você adorá-lo, Ele vai te encher de bens. Mas diga, toma cuidado, porque esses bens podem se tornar ídolo. Se você está sentindo que a prosperidade está chegando e você está começando a gostar, faz aquelas ofertas escandalosas, já para matar o espírito de avareza mesmo. Porque senão, meu irmão, a fonte vai secar. O que eu quero que você entenda, que neste tempo, a provisão de Deus para a tua vida não tem nada a ver com a agenda de Deus para esse povo aqui, para o povo de fora. O Brasil vai sim, já está passando por muita luta. Muito problema financeiro, problemas seculares, mas principalmente espirituais. Mas com você não tem nada a ver com isso. Olha para a pessoa do teu lado e diga, o tratamento de Deus com você não passa pela economia. Digo, o tratamento de Deus com você passa pela tua adoração. Diga, se você adorar o Senhor com todos os seus bens, com aquilo que lhe é caro, com aquilo que lhe é importante, a promessa de Deus é que Ele vai encher os teus lagares e vai encher os teus celeiros fartamente. Amém, aplauda o Senhor. Eu comecei citando Provérbios 3, 9 e 10. Eu quero terminar com a oferta de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 22, versos 4 e 5, a Bíblia diz assim, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu, o rapaz iremos até lá, e havendo o quê? Adorado, voltaremos para junto de vós. O texto de Provérbios 3, 9 e 10 diz que nós devemos honrar ao Senhor com o quê? Com toda a sua riqueza, sua renda. Qual era a maior riqueza de Abraão? Isaac. E em seguida diz, com as primícias da tua renda. Quem era a primícia de Abraão? Isaac. Diga, Isaac era a maior riqueza e tinha o primeiro lugar na vida de Abraão.
Isaac, a palavra significa ele rirá. Tzahak é riso. E Tzahak, ele rirá. Todo dia que Abraão levantava, olhava para aquele molequinho lá, falava: que coisa maravilhosa. Como pode um homem com 100 anos fazer uma coisa bonita dessa? Devia chegar para Sara e falar: foi bom aquele dia, hein? Outra coisa boa. Porque quando Deus falou com Sara que ela ia ter filho, ela falou assim: mas como é que pode? Eu com 90 anos, por acaso, eu vou ter prazer? Ela não está nem pensando na impossibilidade do filho, ela queria saber se ela ia ter prazer. Já faz tempo que eu não sinto mais nada. Todo dia eles levantavam e olhavam para o Isaac. Meu Deus. Demais. É como eu olho para o Enzo hoje. Ele: vovô Lalá, te amo. Aí eu tenho que falar: não sobe no pedestal. Aí um dia Deus fala: Abraão, vem cá, vamos ter uma conversinha particular. Sabe, Isaac, o teu único filho, e Deus vai dizendo: a quem amas, você vai levar ele para mim e vai sacrificar. E não pense você que Abraão achou que não ia sacrificar, porque naquele tempo, todos os deuses pediam para sacrificar. Então ele sabia que ele ia sacrificar. 3 dias ele teve que andar com o Isaac do lado. Imagina como esse homem foi moído. O que estava em jogo ali não era a oferta de Isaac, era o coração de Abraão. Nunca Deus pensou em levar Isaac. O que Deus queria era uma expressão de adoração de Abraão. Mas quando eles chegam no lugar que está na hora de subir a montanha, ele olha, vê o lugar onde ele vai matar Isaac. No coração dele, Isaac já estava morto. E ele vira para os rapazes e diz assim: eu e o rapaz daqui vamos sozinhos. E depois de termos adorado, nós voltaremos. Ele adorava tanto a Deus. Ele tinha tanta certeza da bondade de Deus. Ele disse: eu vou matar, mas ele vai ressuscitar. E ele disse: eu vou adorar com o rapaz. Quando chega lá que ele vai matar, ele levanta a mão, ele ouve a voz do céu: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não estenda a sua mão para o rapaz. Agora eu sei que tu me amas. Amém, irmãos? E naquela hora, ele levanta os olhos e havia um espinheiro que prendeu o carneiro pelo chifre. Quando Isaac já está com fogo na mão, com a lenha, ele diz: pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, cadê o sacrifício? Abraão diz: Yahweh Iré. E a gente traduz Jeová Jiré. Você sabe o que é Jiré? Iré. Deus proverá, verá. A gente usa isso sempre para dizer de provisão financeira. Diga para o teu irmão do lado: Jeová Jiré. Fala assim de um Deus provedor. Mas diga para ele: mas a provisão só veio depois da adoração. Amém. Abraão teve que chegar ao ponto de sacrificar a sua primícia, o seu bem mais precioso no coração. E quando ele faz isso, Deus fala:
não é uma questão da tua oferta. Eu não preciso dela. Eu não quero que você faça nada contra ele. Eu queria a tua adoração. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Não tenha medo do que virá. Nosso Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Mas se tem uma coisa que Deus não negocia, é ser o primeiro na sua vida. Se você colocar Deus em segundo, Ele diz para você: não quero a sua adoração. Prefiro que você nem venha. Se você não for dar o primeiro lugar para a minha vida, eu não quero nenhum outro. Eu quero ser o primeiro na sua vida. E isso é adoração. E a promessa de Deus é que quando o adoramos com tudo que somos e temos, Ele proverá abundantemente e fartamente na nossa vida. Feche seus olhos, querido. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Qual é o tamanho do seu problema financeiro? Às vezes você nem está vivendo um problema financeiro. Mas a palavra de Deus hoje está te dizendo que tudo que você tem, toda a tua renda, deve ser colocada à disposição de Deus. O que determina a tua oferta, a tua generosidade, a tua compaixão com os necessitados, não é a tua conta bancária, mas é o que Deus pede para você. Pode ser 2 moedinhas, como na vida daquela viúva, mas pode ser uma grande oferta, como prova do teu amor a Deus. Deus quer que a gente passe por essa crise econômica brasileira, experimentando a abundância do Pai Celestial. É Ele quem vai colocar no seu caminho a pessoa que vai trazer a provisão, que vai trazer a abundância. E você vai olhar para esta pessoa, para este negócio, para quem quer que seja, e vai dizer: ele é só um instrumento, porque a minha provisão vem de Deus. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, eu quero aprender a te adorar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu quero te adorar quando eu tiver muito e quando eu tiver nada. Eu quero te adorar sabendo que o Senhor é o meu provedor. A minha segurança está em Ti e não nas coisas desse mundo. Por isso eu entrego primeiro a minha vida e depois a minha oferta, como sinal de que eu entendi a Tua promessa. Ajuda-me a entender quando eu estiver desviando, quando eu estiver amando mais as coisas do que o Senhor das coisas. Usa-me, Senhor, para ajudar os necessitados, para fazer diferença, Senhor, e mostrar àqueles que não Te conhecem um amor profundo, uma solidariedade enorme com as dores dos sofridos. E abençoa a Tua igreja, Senhor, com a Tua provisão e com a Tua prosperidade. Em nome de Jesus. Amém.